Um destaque: o TSE vai julgar nesta terça-feira se é possível coletar assinaturas digitais para a criação de um partido. Essa decisão, obviamente, terá um impacto direto na estratégia do presidente da República, Jair Bolsonaro, de criar o Aliança pelo Brasil. Gentilmente atende agora a Jovem Pan, participa do Jornal da Manhã, com a transmissão por imagens, o advogado Admar Gonzaga Neto, secretário-geral do Aliança pelo Brasil. Doutor, como vai? Bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, muito obrigado por ter me convidado para participar desse debate. Bom dia a todos. Doutor, qual que é a estratégia para defender o uso das assinaturas digitais para a abertura de um partido? Olha, o que acabou acontecendo foi uma grande confusão a esse respeito. Na verdade, essa consulta que hoje será respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral, ela não nos interessa em absoluto, porque trata de certificação digital, certificação de assinaturas digitais, que é aquela assinatura que você faz por meio de um token, né, para espetar no computador, e aí tem um custo elevado, demandaria o encaminhamento dos nossos apoiadores para essas certificadoras, ou algum outro meio que se disponibilizasse para isso, mas isso não só aumentaria o percurso que nós precisamos percorrer, entendeu? Que nós precisamos caminhar para a certificação desses apoiamentos. O que nós dissemos lá atrás não foi isso. Nós tratamos de assinatura digital. A digital não, é de biometria. E aí veio primeiro falar que esse era um meio eletrônico, aí depois virou assinatura eletrônica, e aí foram atrás de uma consulta, achando que aquele era o nosso objetivo. A consulta não é nossa, a consulta foi feita a pedido do MBL, se eu não me engano, que tinha esse interesse, mas nós não temos o menor interesse nessa consulta, com todo respeito. Bruno Garchagin. Advogado, bom dia. O que eu queria saber é o seguinte: do ponto de vista operacional, como é que se daria essa coleta de assinaturas por meio digital? E se a posição do TSE, o senhor foi ministro do TSE, no sentido de, ao mesmo tempo, validar uma eleição que é por meio eletrônico, o voto de urna eletrônica, essa posição deve ser mantida no sentido de permitir a coleta de assinaturas por meio digital, porque se não fizer, o TSE não fizer, vai contradizer a sua própria posição. Isso faz sentido ou não? Olha aí, você está falando de assinatura por meio da impressão digital. Exatamente. O que acontece? O que nós entendemos é que a biometria, que tem um custo enorme para a justiça eleitoral e, portanto, para o país, ela foi instaurada e vem sendo, aos poucos, implantadas no Brasil para a segurança da manifestação política dos cidadãos brasileiros, né? E quais são os meios de manifestação política dos cidadãos? É a eleição, o referendo, o plebiscito e, segundo a lei, a aprovação de partidos políticos. Isso é algo que demanda o apoiamento da população. Então, se nós fizermos todo esse esforço, gastamos todos esses recursos para dar segurança ao sistema, para que cada brasileiro que colocou o seu dedão lá para dizer que ele é ele mesmo, que aquele voto foi ele aquele voto que dado foi o voto votado. Por que não fazer isso também para os partidos políticos? É um meio muito mais barato, demandaria um esforço muito menor da Justiça Eleitoral, um custo muito menor da Justiça Eleitoral, né? E está aí, não teria custo, nós desenvolveríamos o sistema só precisaria conversar com a Justiça Eleitoral para saber se esse dedão aqui é do Admar e se é o mesmo dedão que está lá na Justiça Eleitoral, né? Confirmado isso, como acontece quando você vai, por exemplo, acessar o meio digital, o meio telefônico do seu banco. Ele olha para você, né? Você coloca o seu rosto ali,
ou coloca a sua impressão digital e você faz operações financeiras até elevadas no telefone celular hoje. Então, é a utilização do sistema biométrico. Eu acho que o eleitor tem o direito de usar esse sistema para apoiar um partido, se ele assim o desejar. Augusto Nunes. Doutora Admar, eu acho que é questão de tempo, né? A aceitação desse tipo de assinatura, evidentemente, que é fruto dos tempos modernos. Agora eu pergunto, já não são consideradas válidas as assinaturas de quem subscreve, por exemplo, um projeto de lei que vai ser apresentado? Se eu não estou enganado, se eu estiver, senhor, por favor, me corrija, como a lei da ficha limpa não nasceu da iniciativa popular e manifestada aí por meio de assinaturas? Pois é, Augusto, foi muito importante essa sua pergunta, tá? Realmente, a Constituição prevê as proposições, os projetos de lei de iniciativa popular. O que se tem feito? Como aconteceu na lei da ficha limpa? Milhares de pessoas assinaram aquilo. Não tem dúvida nenhuma que milhares de pessoas queriam isso, e foi um avanço para a questão da ética, da moralidade política, né? Mas essas assinaturas, eu lamento dizer para você que só foram feitas, só deram ali um volume político. Elas não foram certificadas, elas não foram conferidas. O que aconteceu? Na hora que elas aportaram ao Congresso Nacional, entraram na Câmara dos Deputados, no prédio do Congresso Nacional, algum parlamentar tomou aquele projeto como uma iniciativa popular, mas aquele projeto teve um relator, e isso ficou não como um projeto de iniciativa popular, ficou como um projeto de um relator, porque aquelas assinaturas, Augusto, não foram conferidas. E esse método que nós podemos implementar resolve essa situação. Ou seja, seria um passo maravilhoso da Justiça Eleitoral em favor de mais essa expressão. Foi ainda bom você dizer que tem mais essa expressão da política dos brasileiros, dos cidadãos brasileiros, que é a iniciativa popular. E não é feito porque nós não temos um sistema seguro. Você quer ver uma coisa, Augusto? Se hoje eu assinar como secretário-geral a ficha de filiação, é possível que no cartório eleitoral ela não seja reconhecida. Por quê? A nossa assinatura vai modificando. Alguns cartórios, eles fazem esse batimento pela folha de votação da última votação. E quando a gente chega lá, a gente não faz aquela assinatura de carreirinha, a gente faz uma rubrica, né? A assinatura não é mais a mesma a sua assinatura com 18 anos, quando você tirou o título de eleitor, não é mais a mesma, como a minha também não é. É lógico que eu fiz a biometria, mas será que não houve alguma diferença? E aí a mão humana trabalhando, nós temos alguns entraves que o sistema biométrico já resolveu. Então eu entendo, com todo respeito, e entendo que a Justiça Eleitoral deverá meditar sobre isso, que é um direito do cidadão usar o sistema biométrico. Agora, doutor, sem a assinatura eletrônica ou a biometria, tem tempo hábil para criar o partido até a eleição de 2020? Olha, deixa eu te falar, tem agora parece que nós estamos aí nessa corrida até 2020, será que vamos participar da eleição? O presidente da República, quando me chamou para isso, ele disse assim: Admar, vamos tratar as coisas com a verdade. É difícil, mas nós temos algo que os outros partidos que foram criados não tiveram. Nós temos um grande apoio popular. As pessoas estão indóceis para fazer esse apoiamento. Da nossa parte, eu não tenho dúvida nenhuma. Se for biométrico, eu penso que isso acontecerá em semanas, né? Em semanas. Agora, se for para assinatura digital, aí nós teremos assinatura física, aí nós teremos um problema, que não será nosso. Nós podemos, em pouco tempo, vamos dizer 1 mês e meio, colocar 2 milhões de assinaturas no colo da Justiça Eleitoral, nos cartórios eleitorais de todo o Brasil. E aí? A Justiça Eleitoral
como todos os órgãos passaram por redução do seu orçamento. Houve a redução do número de cartórios eleitorais justamente para contemplar esse esforço na economia, né? Na economia de recursos do orçamento do judiciário. E aí? A população vai ser prejudicada por isso, querendo votar nos candidatos de 2020, é um problema. A Justiça Eleitoral, segundo a resolução, tem 15 dias para testar essas assinaturas. Nós já tivemos caso, inclusive, está num dos partidos que pretendem a Constituição, está lá no TSE, se eu não me engano, com o ministro Barroso, que é um ofício do cartório eleitoral que devolveu a listagem, que devolveu as fichas, dizendo que não tem material humano para fazê-lo. Entendeu? E eu já fui da Justiça Eleitoral, entendeu? Eu fui um ministro e eu conheço a disposição dos servidores da Justiça Eleitoral, da seriedade da Justiça Eleitoral. Tá? Eu confio na Justiça Eleitoral. E eu sei que é uma tarefa muito pesada para todos eles. Eu até costumava falar que é emocionante a forma como os servidores da Justiça Eleitoral se dedicam ao trabalho. Entendeu? Mas, e tudo tem limite. Doutor, só para a gente fechar a nossa conversa, o tempo já está se esgotando. O Jornal Folha de São Paulo traz hoje uma informação. Sei que diretamente o senhor não tem, talvez, relação com a defesa do presidente Jair Bolsonaro em relação a isso, mas a Folha diz que a campanha do presidente teve 11 milhões de santinhos sem declaração à Justiça Eleitoral. Isso, obviamente, no ano passado. Como é que o senhor rebate isso? Como é que o senhor pode ajudar nessa defesa? Olha, essa confecção de propaganda impressa, isso, principalmente para um candidato a presidente da República e também para senador, porque se você tem uma dobrada em algum lugar, alguém quer tirar uma casquinha do seu prestígio, né, do prestígio do presidente, que tenha confeccionado isso de forma fraudulenta, você tem que repartir a responsabilidade. Você não pode pensar que um candidato a presidente da República vai controlar todos os candidatos a deputado federal, estadual, governadores, prefeitos que por aí fazem suas campanhas, sabe? A responsabilização tem que ser individualizada, tá? Cada um responde pelo que faz. Agora, imaginar que o presidente da República, ainda mais o presidente da República que passou mais da metade da sua campanha no hospital lá se recuperando de uma facada criminosa, e tenha participado de alguma espécie de fraude, pelo amor de Deus, eu acho que aí dar à acusação um tom que não convém, até vulgar, né? Deseducado, deselegante. Doutor Admar Gonzaga Neto, secretário-geral do Aliança pelo Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado a vocês.